Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui em Brasília, né? Moro aqui em Brasília. Vim aqui para frente da Embaixada da Espanha para falar para vocês sobre o processo eleitoral que a Espanha vai viver amanhã, 28 de abril. De repente, quem estiver vendo esse vídeo já no domingo da eleição. Enfim, a Espanha vai ter eleições gerais nesse domingo, 28 de abril. E o cenário é muito incerto. Eu não vou falar previsões, não vou falar sobre números aqui, mas existe um certo favoritismo para a esquerda que poderá ser ou não confirmado amanhã. Mas antes de entrar no detalhe do contexto eleitoral atual, vale um pouco de história sobre a Espanha no século XX e no início desse século XXI. Bem, muita gente não sabe, mas a Espanha é uma monarquia parlamentarista, e isso desde 1939, que foi o momento em que o general Francisco Franco, instalou uma ditadura na Espanha após as suas forças conservadoras terem derrotado os republicanos. A Espanha então vivia um período republicano, a Segunda República, chamada Segunda República, que foi iniciada em 1931, e em 1936 houve uma eleição geral com um contexto muito parecido com o atual, um contexto muito acirrado, muito equilibrado em termos de forças eleitorais, mas a vitória dos republicanos na eleição não foi aceita pelos conservadores, e o Franco, né, que comandava esse setor político da Espanha, ele acabou organizando uma guerra, um ataque ao governo espanhol, o que desencadeou a Guerra Civil, que durou 3 anos e alguns meses. Ela terminou no início de 1939. Em 1939, Franco restaurou a monarquia espanhola. A ditadura do Franco durou até 1975. Isso gerou milhares de mortos, não só espanhóis, mas cidadãos de todo o mundo, já que durante a Guerra Civil, pessoas, enfim, do mundo inteiro se alistaram nas brigadas internacionais para defender a República Espanhola. Mas do lado de Franco estava nada mais nada menos do que o Hitler, estava também o Mussolini. O Hitler inclusive enviou armamentos para apoiar o Franco na Guerra Civil contra os republicanos. Essa ditadura, como eu disse, acabou em 1975 com a morte do Franco. Aí a Espanha passou por um período chamado de transição para retornar à democracia, mas a monarquia continuou e foram criados alguns partidos naquele momento. Um dos partidos foi o chamado Aliança Popular, só que o Aliança Popular durou pouco tempo, durou acho que 10 anos, algo assim, pouco mais de 10 anos, e em 1989 a turma que era da Aliança Popular transformou-se, criou o Partido Popular, que é o partido da direita tradicional espanhola, que governou inclusive bastante tempo agora, entre 2011 e 2018, através do Francisco Rajoy, que cujo governo caiu em junho de 2018, com uma moção de repúdio aprovada pelo parlamento, uma moção de repúdio liderada, obviamente, pelo maior partido de oposição, o PSOE, Partido Socialista Obreiro Espanhol, e com isso assumiu o governo desde junho de 2018 o Pedro Sánchez, do PSOE. E em fevereiro de 2019, esse ano, apenas 8 meses após o início do seu governo, Pedro Sánchez decidiu convocar novas eleições, antecipá-las, as eleições, para agora, 28 de abril, por conta de um revés do governo, que foi não ter conseguido aprovar os orçamentos gerais do país. A oposição, juntando o PP e outros partidos conservadores, conseguiu barrar essa aprovação por uma margem estreita, mas isso causou a queda, digamos, prematura, não naquele momento já, mas a convocação das eleições. O Pedro Sánchez decidiu convocar por ter achado, isso é uma tradição nos governos parlamentares, os governos parlamentaristas, quando não conseguem aprovar
orçamentos ou não conseguem aprovar reformas importantes, eles convocam eleições e às vezes até renunciam. Não foi o caso do Pedro Sanches, ele não renunciou, mas ele convocou eleições para abril, 28 de abril, amanhã. Vale citar que no início desse século, a Espanha, assim como muitos países no mundo, o Brasil também, mas a Espanha particularmente, passou a viver uma crise econômica muito grave a partir de 2008, com a maior crise da história do capitalismo, desencadeada nos Estados Unidos pelo sistema financeiro. E a Espanha passou a viver uma crise fortíssima, violentíssima, onde chegou a ter 25% de desemprego, quer dizer, 1 em cada 4 pessoas da força produtiva desempregadas, e houve inclusive um êxodo migratório muito grande de espanhóis para várias partes do mundo, inclusive veio muita gente aqui para o Brasil também, para a Argentina, para o Uruguai, para Cuba também, vocês podem procurar notícias aí, enfim, para os Estados Unidos, claro, para outros países da Europa. E essa crise foi, digamos, amenizada a partir de 2014 e, enfim, a gente está num contexto de recuperação econômica da Espanha, mas ainda sentem muito os problemas daquela crise. E nessa crise, no momento dessa crise, foi que abriu-se a janela para a criação de novas forças políticas na forma de partidos. Pela esquerda apareceu o Podemos, que é um agrupamento político basicamente formado por jovens e militantes que não tinham relações institucionais com a política espanhola. E a partir de 2012, das manifestações muito fortes que sacudiram a Espanha, Madrid e todas as grandes cidades da Espanha em 2012, nasceu o Podemos. Podemos, com outros partidos menores, locais, regionais, acabou passando a governar várias cidades importantes da Espanha. O Podemos, digamos, e as forças ao redor do Podemos, pequenos partidos, pequenos grupos, movimentos, enfim, coletivos de movimentos sociais, de militantes. E, por outro lado, como resposta também a isso, o PP também, o Partido Popular, a direita tradicional, como eu disse há pouco, acabou tendo perdas, perdeu muitos dos seus quadros, e essas pessoas formaram os Ciudadanos. Só que a novidade mais atual em termos de partidos políticos na Espanha é o Vox, que é um partido de extrema direita que suspeita-se que tenha financiamento do Steve Bannon, do esquema do Steve Bannon, que é o estrategista americano ligado ao Donald Trump e à extrema direita nos Estados Unidos. E o Vox tem conseguido arregimentar muita gente na Espanha nos últimos meses e pode ser uma surpresa na eleição. Provavelmente vai entrar no Congresso com algumas cadeiras. Não se tem uma previsão certa, como eu não falei de números, nem vou falar nesse vídeo, porque está muito indeciso. Existe um leve favoritismo para a esquerda, mas não se sabe se eles conseguirão a maioria, juntando o PSOE, e Podemos e outros partidos de esquerda. Não se sabe ainda, não há segurança muito firme se eles vão conseguir a maioria do parlamento para poder constituir o governo. E isso porque há um grande número de indecisos que podem decidir a eleição, decidir como é que vai ficar conformado o governo espanhol a partir dessas eleições. Então é isso, acompanha, eu vou publicar mais notícias na página ao longo desses dias, enfim, com análises, com entrevistas, e vamos ver. Eu estou torcendo sim pela esquerda, pelo PSOE e pelo Podemos, para que eles possam formar um governo de coalizão que tenha princípio na defesa das bandeiras populares. E vale dizer, inclusive, como último elemento aqui, enquanto eu me movimento por conta do sol aqui, ficar aqui no espaço mais tranquilo para gravar para vocês. Enfim, vale dizer que o governo do Pedro Sanches, ele foi derrotado por conta de não ter aprovado o orçamento social, os orçamentos gerais, como a gente falou. Só que quem fez a oposição a eles, aos orçamentos propostos pelo Pedro Sanches, um orçamento de forte viés social, de forte viés de promoção de direitos, foi a direita unida, PP, Ciudadanos e Vox. Então vou torcer muito sim
Podemos e pelo PSOL, para que eles possam conquistar o governo, conquistar a maioria do parlamento e formar o governo, uma coalizão popular a partir dessas eleições.